That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Daqui a poucos dias, o céu noturno vai ganhar um novo observador. No dia 30 de agosto de 2026, se tudo der certo, às 7h26 no horário da Flórida, a NASA vai lançar o telescópio espacial Nancy Grace Roman, uma missão que promete mapear bilhões de galáxias e ajudar a resolver dois dos maiores mistérios da cosmologia moderna, as famosas energia e matéria escura. E o mais interessante dessa história, Marco, é que esse telescópio carrega o nome de uma pessoa real que teve um papel decisivo na história da astronomia americana. E ela já foi estrela aqui no CentauriCast, no Ecos do Universo, e a gente está falando da Nancy Grace Roman, a primeira chefe de astronomia da NASA, atuando ao longo das décadas de 1960 e 70, e ficou conhecida como a mãe do telescópio Hubble, justamente por ter sido uma das principais responsáveis por convencer a agência a investir em um observatório espacial. Se você estiver curioso sobre isso, da Nancy Grace Roman ter brigado com unhas e dentes pela existência do Hubble, os detalhes estão todinhos no episódio sobre a vida dela no CentauriCast, e você encontra no YouTube ou no Spotify, ou até mesmo no nosso site. Mas voltando aqui para o episódio sobre o telescópio que leva o nome dela, lembremos que a missão nem sempre teve esse nome. Ela começou como WFIRST, sigla para Wide Field Infrared Survey Telescope, e só foi rebatizada em 2020, em homenagem a Nancy Grace Roman. Desde 2010, quando o comitê da Decadal Survey da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos definiu as prioridades da astronomia para a década seguinte. Esse projeto já aparecia como principal recomendação. E o lançamento vai acontecer a bordo de um foguete Falcon Heavy da SpaceX, partindo do complexo de lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy, que fica na Flórida. É o mesmo complexo histórico de onde saíram as missões Apollo e os ônibus espaciais. Depois do lançamento, o telescópio Roman não vai ficar orbitando a Terra como faz o Hubble. Ele será enviado para o ponto de Lagrange 2, ou L2, um ponto de equilíbrio gravitacional a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, na direção oposta ao Sol. E é essa mesma região onde já opera o telescópio James Webb. Isso garante um ambiente térmico mais estável e evita interferência de luz da Terra e da Lua, o que é fundamental para observações de precisão no infravermelho. E uma vez estando nesse ponto, ele realizará as manobras necessárias para a manutenção da localização e também os giros para mirar nas direções que os astrônomos desejarem coletar os dados do espaço. Bem lembrado, Rodrigo, porque para realizar essas manobras aí que você disse, uma vez já posicionado no ponto L2, é claro que não vai ter um posto de gasolina na estrada para ele fazer uma pausa e encher o tanque. O Nancy Grace Roman vai levar em seu tanque um combustível chamado hidrazina. E a hidrazina é um composto químico inorgânico de fórmula N2H4. É um líquido incolor e fumegante com odor semelhante ao amoníaco. É altamente inflamável, tóxico, corrosivo e é classificado como substância hipergólica, ou seja, capaz de entrar em combustão espontânea sem oxigênio atmosférico. Esse composto ele é tão perigoso, gente, que uma equipe altamente especializada, com o telescópio ainda em solo, fez o seu abastecimento vestindo trajes de proteção completos e seguindo rigorosos protocolos de segurança. Para compararmos, o telescópio Hubble e a sonda New Horizons levaram cerca de 20 galões de hidrazina cada um. O James Webb, que também está num ponto de Lagrange, levou 42 galões do mesmo composto. E, gente, o telescópio espacial Nancy Grace Roman está levando 290 galões de hidrazina. E aproveitando que já começamos a falar de alguns números, vamos a alguns dados mais técnicos do telescópio. O espelho primário do Roman tem 2 metros e 40 centímetros de diâmetro, exatamente o mesmo tamanho do espelho do Hubble. Mas aqui vem um dado bacana de ressaltar. Apesar do mesmo diâmetro, o espelho do Roman pesa cerca de 1/4 da massa do espelho do Hubble.
E tem uma história por trás desse espelho aí, viu? Ele não foi construído do zero para essa missão. O espelho foi originalmente montado para outro programa e depois transferido para a NASA, o que reduziu significativamente o custo e o cronograma da missão. A empresa L3 Harris ficou responsável por retrabalhar esse espelho, testando seu desempenho nas temperaturas extremamente baixas do espaço e por construir o conjunto óptico completo do telescópio. Ou seja, aproveitaram uma estrutura já existente e a transformaram em uma ferramenta poderosa de exploração do universo, em vez de começar um projeto totalmente novo, do NEIDA. O que realmente diferencia o Roman dos outros observatórios não é o tamanho do espelho, mas sim o campo de visão. Segundo a NASA, o campo de visão do Roman é pelo menos 100 vezes maior do que o do Hubble. A Agência Espacial Europeia, a ESA, fala em até 200 vezes comparando com a visão infravermelha do Hubble especificamente. Para efeito de comparação, o Hubble e o James Webb funcionam como lentes de zoom, capazes de mergulhar fundo nas regiões pequenas do céu, com um nível de detalhe extraordinário. Já o Roman vai fazer o oposto. Ele prioriza abranger uma área muito maior do céu, ainda que com a mesma qualidade de imagem que o Hubble oferece. É por isso que os astrônomos costumam dizer que o Roman vai fazer em semanas o que levaria séculos para outros telescópios completarem, se eles tentassem cobrir a mesma extensão do céu com o nível de detalhe que o Roman vai conseguir. E essa capacidade vem de dois instrumentos principais a bordo do telescópio. O primeiro é o Wide Field Instrument, um instrumento de campo amplo, em tradução. Uma câmera de 300 megapixels que vai operar tanto na luz visível quanto na infravermelha próxima. O segundo é o Coronagraphy Instrument, um instrumento de demonstração tecnológica projetada para bloquear a luz das estrelas e permitir a observação direta de exoplanetas que orbitam ao seu redor. Ele funciona por interferência destrutiva, isto é, quando se cria uma onda de luz oposta à luz de estrela, com picos onde a luz original tem vales e vales onde essa mesma luz tem picos. Quando essas ondas se encontram, elas então se anulam. E o que sobra é a luz mais fraca vinda dos possíveis exoplanetas ou anéis ao redor das estrelas. É uma tecnologia sensível o suficiente para, em tese, detectar planetas até 1 bilhão de vezes mais fracos que suas estrelas hospedeiras. Isso abre caminho para futuras missões que queiram observar diretamente planetas rochosos dentro da zona habitável de suas estrelas, a faixa de distância onde a água líquida pode existir na superfície. Um dos objetivos centrais da missão é justamente o estudo de exoplanetas, e o Roman vai usar duas estratégias complementares para tentar encontrá-los. A primeira é o método da microlente gravitacional. O telescópio vai monitorar milhões de estrelas na direção do centro da nossa galáxia, observando como o brilho delas muda ao longo do tempo. Isso acontece porque, quando uma estrela mais próxima passa exatamente na linha de visão entre o telescópio e uma estrela mais distante, a gravidade da estrela mais próxima curva e amplia a luz da estrela de fundo, funcionando como uma espécie de lente natural do espaço. Se essa estrela mais próxima tiver um planeta, por exemplo, o brilho da estrela distante mostra um pico adicional, causado pela influência gravitacional desse planetinha. Com esse método, a expectativa é descobrir mais de 1.200 exoplanetas. E usando o método de trânsito, que detecta a diminuição periódica do brilho de uma estrela quando um planeta passa na frente dela, a estimativa sobe para mais de 100 mil exoplanetas. A L3 Harris, inclusive, aponta um número mais amplo, onde o Roman deve monitorar 100 milhões de estrelas ao longo de centenas de dias, e é esperado que descubra cerca de 2.500 novos exoplanetas, incluindo mundos rochosos em regiões que podem sustentar água líquida. O outro grande pilar da missão é a energia escura, essa coisa misteriosa que está acelerando a expansão do universo. O Roman vai atacar esse problema por diferentes frentes. Uma delas é observar supernovas fora do plano da nossa galáxia. Supernovas brilham intensamente e são visíveis a distâncias enormes, funcionando como marcos de referência no espaço, que os astrônomos usam para medir distâncias cósmicas. Essas medições revelam a velocidade de expansão do universo e ajudam a determinar um valor chamado constante de Hubble. Outra frente é o mapeamento do agrupamento de galáxias ao longo do tempo e do espaço, o que permite testar como a energia escura influencia a formação dessas estruturas em diferentes épocas cósmicas. E ainda tem a questão da matéria escura,
que o Roman vai investigar através de um fenômeno chamado lente gravitacional fraca. A matéria escura é invisível, mas sua gravidade deforma sutilmente a forma aparente das galáxias distantes. Ao observar as pequenas distorções nas formas de milhões de galáxias, os cientistas conseguem reconstruir com precisão como a matéria ordinária e a matéria escura estão distribuídas ao longo da história do universo. Vale destacar que o Roman não vai trabalhar sozinho. A Agência Espacial Europeia participa da missão como uma missão de oportunidade, contribuindo com detectores para instrumentos de coronografia, rastreadores de estrelas e baterias. A ESA também construiu uma nova antena de 35 metros em New Norcia, na Austrália, dedicada a receber os dados transmitidos pelo próprio telescópio, complementando a rede de antenas que a agência já usa em outras missões. E falando em volume de dados, a quantidade que esse novo instrumento vai gerar é impressionante. Ao longo dos 5 anos da missão principal, o telescópio deve acumular até 20 petabytes de informação. Me lembro de uma ocasião aqui no CentauriCast que nós mostramos para vocês, ouvintes, o nosso comparativo. Isso equivale a 10 milhões de filmes em alta definição, todos juntos, um atrás do outro, rodando sem parar. A missão tem a duração nominal de 5 anos, com a possibilidade de uma extensão por mais 5, o que colocaria o Roman em operação até meados da década de 2030, gerando dados continuamente para a comunidade científica. Mas, sinceramente, espero que essa estimativa seja conservadora e que o instrumento fique muitas décadas por lá enviando dados para a gente. Exatamente igual ao telescópio Hubble. Um ponto que vale reforçar é como o Roman se encaixa junto a outros observatórios que já estão em funcionamento ou em construção. Como nós sabemos, ele não substitui o Hubble nem o James Webb, ele complementa os dois. A ideia é que o Roman, com seu campo de visão mais amplo, sirva também para identificar alvos interessantes que depois que possam ser observados em mais profundidade pelo James Webb, que enxerga menos área do céu, mas com uma resolução angular e sensibilidade muito maiores. Existe até uma proposta de que, idealmente, o Nancy Grace Roman e o James Webb operassem em conjunto, como um grande megazord espacial, unindo o levantamento amplo de um com a observação detalhada do outro. Isso multiplicaria o retorno científico das duas missões e nós já citamos essa proposta de uso aqui no nosso programa. Além disso, gente, o Roman também tem uma relação direta com o Euclid, telescópio espacial da Agência Europeia, que já está em operação. Os dois têm objetivos parecidos: estudar a energia e a matéria escura através de levantamentos amplos do céu, mas com abordagens diferentes. Muito bem lembrado, Rodrigo. O Euclid tem um campo de visão único ligeiramente maior, de 0,53 graus quadrados, contra 0,27 graus quadrados do Roman. Mas o Nancy Grace Roman Space Telescope compensa isso com um espelho maior, de 2,4 metros, o que permite observações mais profundas, espectroscopia infravermelha mais sensível e imagens com mais detalhes, ainda que cobrindo uma área do céu um pouco menor em cada levantamento. Juntas, as duas missões formam um quadro mais completo do universo. O Euclid mapeando regiões vastíssimas do espaço e o Roman revelando objetos mais fracos e detalhes mais finos dentro dessas regiões. Nos últimos dias, nessa última quinzena de agosto de 2026, a equipe do Nancy Grace Roman anunciou que o telescópio entrou em fase de operações integradas para o lançamento, o que significa que todos os sistemas já estão sendo testados em conjunto como vão funcionar de fato no espaço. A construção física do observatório já foi concluída pelos técnicos responsáveis. É o momento em que anos de projeto, testes e montagem começam finalmente a convergir para o lançamento. Depois de tanto sendo uma promessa no papel, o Roman está a poucos dias de se tornar de fato um observatório funcionando lá no espaço, olhando para bilhões de galáxias que ainda não conhecemos. E é exatamente esse tipo de missão que muda a forma como enxergamos o universo, não pela profundidade em uma única imagem, mas sim pela ampla escala do que consegue captar de uma vez só. Nós, aqui do CentauriCast, vamos acompanhar de perto os próximos passos até o lançamento no fim de agosto e além. E eu estou particularmente ansioso para repetir o que fazemos com o James Webb, seja no blog, seja no CentauriCast, que é cansar o leitor, o ouvinte, com tanta notícia boa vinda dessa máquina incrível que vai ser agora lançada nesse final de mês. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.